anistia deveria ter para o Glauber. O Glauber Braga, que está lá em greve de fome pelo 8º dia consecutivo na Câmara dos Deputados, lutando para que ele não seja cassado, algo que é dado como certo por todos que fazem essa apuração lá em Brasília. E o que a gente tem aí também está de olho, que o PT e o PSOL estão tentando um acordo para tentar barrar essa cassação do Glauber. Mas é algo muito difícil porque o Centrão não está aceitando. E aí o que eu te passo e te pergunto, Zanini, é essa. E para o governo vale a pena entrar na briga pelo Glauber, salvar o Glauber? Existe alguma possibilidade de ele não ser cassado? O governo está dizendo que esse é um assunto do Congresso, que não vai se meter, mas tem se mostrado solidário. Tem ministros, foram lá visitar o Glauber na sala da Câmara em que ele faz a greve de fome, inclusive a própria ministra Gleisi Hoffmann, coordenadora política. O PT tem uma proximidade histórica com o PSOL e está se solidarizando com o Glauber Braga. Agora, a situação dele é muito difícil. O Glauber Braga está com o risco de ser cassado, menos pelo que ele fez aquele dia, né, de ter chutado um militante do MBL, o que é grave, evidentemente, e mais pelo histórico dele, pelo relacionamento dele na casa. Ele é um deputado muito outsider, inclusive no PSOL. O próprio PSOL, que é um partido, digamos, mais do extremo, da esquerda, mesmo no PSOL ele é um cara ainda mais extremista dentro do partido, cria muita briga interna. Ele não é um deputado que constrói relações pessoais, um deputado muito duro na denúncia do orçamento secreto, por exemplo. Foi um deputado que criticou muito o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Não é um deputado muito bem quisto na Câmara. É visto como radical demais, visto como encrenqueiro demais. Então, tudo isso pesa. Porque é evidente que o que ele fez é grave, mas uma cassação parece um exagero, né? Ainda mais se você imaginar e levantar outros deputados que fizeram coisas ainda piores e não foram cassados. Então, o que seria razoável numa situação dessa? Talvez uma punição intermediária, uma suspensão por algum tempo de mandato. Mas o fato é que ele está na berlinda mesmo para ser cassado por esse histórico dele como parlamentar. E essas relações pessoais e políticas na Câmara acabam muitas vezes contando muito mais do que o fato em si, que foi o entrevero que ele teve com esse militante do MBL. O PT e o PSOL principalmente, que é o partido dele, mas o PT tem ajudado, estão tentando algum tipo de acordo, né, de algum tipo de situação para evitar a cassação dele. Há esse gesto dramático, extremo que ele está fazendo de uma greve de fome que já passou de uma semana, ou seja, a coisa começa a ficar preocupante, mas nesse momento a situação dele é difícil e a tendência é que realmente ele seja cassado. E as imagens, né? A gente estava mostrando agora as imagens, as pessoas que estão indo visitar estão usando máscara justamente para tentar protegê-lo. A gente está vendo aí, todo mundo vai, ele fica sentado no colchão, no chão. A mulher dele esteve lá ontem também, ele deitado na cama e ela conversando com ele. Ele colocou agora há pouco, pela manhã, ele tem colocado um boletim a respeito de como é que está a sua greve de fome, a sua resistência lá na Câmara. Ele escreveu hoje mais cedo: estou no 8º dia de greve de fome, ele colocou nas redes sociais. E aí ele foi para o ataque de Arthur Lira, que ele, inclusive, coloca aí como grande responsável por tudo que ele está vivendo. Ele coloca: Arthur Lira é a face do que há de pior no poder oligárquico brasileiro. Se eu aceito ser derrotado pelo poder da grana, isso representará um estímulo para perseguirem outras lideranças e mandatos populares espalhados pelo Brasil. Por isso, resisto, escreve lá Glauber Braga, em mais um dia de resistência, mais um dia de greve de fome na Câmara dos Deputados. Para quem está nos acompanhando na TV, a gente faz um breve intervalo, mas continua nesse assunto com a análise de Josias de Souza. Vamos lá, Josias. Vale a pena o governo entrar nessa briga para salvar Glauber? Acho que não é caso de governo, né? Isso é um caso de lógica. Acho que as parcerias, as proximidades políticas devem pautar as alianças.
O PT é um tradicional aliado do PSOL. Aliás, o Lula apoiou o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo agora, Guilherme Boulos, no ano passado, né? Então, é lógico que o petismo, e até o presidente, pela simpatia que tem pelo partido, pelo PSOL, mobilize ali as suas forças políticas para tentar salvar o pescoço do Glauber Braga. Agora, o que está acontecendo hoje na Câmara, Fabíola, é que a casa está vivendo um surto de falta de lógica que ofende até a inteligência alheia, né? O Glauber Braga, esse deputado do PSOL, ele está na bica de ser caçado porque trocou socos e pontapés com um provocador do MBL num balaio que inclui um pedido de perda de mandato de um outro deputado, Chiquinho Brazão, processado no Supremo por mandar matar a Marielle Franco, aquela vereadora do PSOL do Rio de Janeiro. Então, a equiparação de uma troca de socos com a encomenda de um crime, de uma execução, desafia a lógica, mostra a incoerência das decisões que a Câmara está prestes a tomar. Que o Glauber Braga precisa ser punido, não há nenhuma dúvida, ele faltou com o decoro. Ele foi às vias de fato com o jeito que o provocou ali nas dependências do Congresso. Se ele queria qualificar a sua reação, não deveria ter agido contra o provocador da forma tão desqualificada, igualmente desqualificada como a do seu adversário. Agora, não dá para equiparar uma coisa com a outra. O Chiquinho Brazão mandou matar a Marielle, está sendo acusado disso, processado no Supremo, e está no mesmo balaio ali. Então, falta lógica. E aí, no mesmo contexto, na mesma conjuntura, estamos discutindo lá anistia para quem tentou conspurcar a democracia brasileira. Aí tem um pedido de urgência que tem lá 51%, o apoio de 51% da Câmara, portanto, a maioria apoiando, e há outros pedidos mais de 1.000 pedidos de urgência que estão na fila. E se você for analisar, Fabíola, alguns deles têm causas muito mais meritórias do que anistia para golpista. Tem pedido de urgência que está engavetado, que envolve uma proposta com medidas para prevenir contra tiroteios em escolas. Tem pedido de urgência de projeto prevendo a inclusão de novas vacinas no Sistema Único de Saúde. São questões muito mais relevantes do que um pedido de anistia. Então, não dá, né? O Congresso está vivendo uma crise pilântrica. Perdeu a lógica, perdeu o senso e está ofendendo a inteligência do brasileiro. Estamos de volta para quem estava nos acompanhando aí na TV, a gente falando sobre o Glauber Braga. E tem muita gente aqui pelo nosso chat até defendendo que ele tem algum tipo de punição, mas não a cassação, né? Ele pelo 8º dia consecutivo em greve de fome.